18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto, boa noite pra você em 100,7, você aí acompanhando a melhor programação de Manaus. Vamos juntos com você agora, hein? A informação, a notícia até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas, Carlos Júnior e Karime Leão. Boa noite, Boa. Oi gente, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, você é sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o 18 horas. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na segurança pública do Amazonas. Em apenas 2 dias, 2 pessoas morreram durante assalto enquanto trabalhavam. A Associação dos Praças do Estado do Amazonas cobra na Justiça do governo Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. Vamos falar também sobre aplicativos que podem fiscalizar o transporte público e até os buracos das ruas. Ora, 6 horas, 1 minuto, vamos juntos com você até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas, essas e outras notícias. Você acompanha aqui, hein? Até às 7 com você, mais uma edição do 18 horas. Hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022. Boa noite. 18 horas. Bom, seguem repercutindo a trágica morte do agente de coleta de lixo, Aldenir Castilho, de apenas 25 anos. Ele estava trabalhando quando foi atingido por um tiro durante um assalto na noite desta terça-feira. E em protesto, na noite desta quarta-feira, colegas de trabalho e familiares do servidor de limpeza pública, Aldenir Rodrigues Castilho, que morreu enquanto trabalhava, né, Carlão, como Sim. você falou, eles fizeram uma homenagem e cobraram justiça pela morte do rapaz. Durante a manifestação, Karime e ouvintes, vários caminhões de coleta ficaram parados no local onde Aldenir foi baleado, na travessa S6 com a rua 5 de setembro, no bairro Japim. Durante as homenagens, os amigos e familiares cantaram louvores e pediram por justiça. Exato, Carlão. Infelizmente, é mais uma vítima da violência, da crise da segurança pública aqui do estado do Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou as manifestações e traz os detalhes pra gente. Agentes de coleta e motoristas de caminhão de lixo de uma empresa terceirizada fizeram na manhã de hoje um protesto, reivindicando os seus direitos e pedindo principalmente segurança e respostas sobre a morte do agente Aldenir Castilho, que aconteceu na noite da última terça-feira. O agente foi morto a tiros no bairro Japim, na zona sul de Manaus. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a vítima estava fazendo a coleta diária na travessa S6 quando foi atingida com um disparo no peito. O protesto foi em frente à sede da empresa na Avenida Torquato Tapajós, na zona oeste da cidade. Os trabalhadores paralisaram as atividades da coleta de lixo por volta das 4 da manhã. Cerca de 30 caminhões ficaram na garagem da empresa. Os trabalhadores reclamam pela falta de segurança durante o trabalho. O motorista Agenor de Souza disse que em muitas áreas os agentes são impedidos de trabalhar por conta de ameaças, já que muitos bairros estão entregues às facções criminosas. Eles ficam muito a mercê à bandidagem que está em Manaus. Falta segurança para todos, não só para os garis como para o motora. A crise na segurança pública do Amazonas vem tirando a vida de pessoas inocentes, como a vida do jovem trabalhador Aldenir. O nosso estado é atualmente o pior estado do país em estatísticas de mortes violentas, ficando à frente até mesmo de grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Só no ano passado foram registrados 37 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Para o especialista em segurança pública e coronel da reserva da Polícia Militar do Amazonas, Walter Cruz, em meio ao desgoverno do nosso estado, estamos à mercê da criminalidade. O domínio das facções hoje é muito visível no estado. E esse crime que aconteceu agora com o Gari prova que nós realmente estamos reféns do crime. Penso que devemos
precisamos agora, nesse momento, fazer uma rediscussão sobre isso. A famosa integração, que sempre foi tão propalada, não está acontecendo. Veja que na semana passada nós tínhamos o final de semana mais violento do estado, 21 homicídios. Isso é impressionante. Próximo agora tem uns 3 dias, teve mais 6 homicídios e agora culmina com a morte desse gari. Na noite desta quarta-feira, os coletores e motoristas já tinham se reunido para fazer uma manifestação em frente à empresa e se deslocaram até a rua S6, o local do crime. Até o fechamento desta matéria, a empresa Marquise não se manifestou sobre o assunto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje à tarde, hein? Mais uma pessoa morreu durante assalto enquanto trabalhava. O segurança de uma padaria foi morto a tiros ao reagir a um assalto na tentativa de impedir o roubo. E o crime aconteceu por volta do meio-dia no conjunto Vila Real, no bairro Cidade Nova, lá na Zona Norte. Carlão, estamos passando com certeza pela pior crise da segurança pública da história do Amazonas. Os números oficiais comprovam isso. A gente acompanhou agora na reportagem de Nathalie Moraes. Também o que falam os especialistas sobre segurança pública. Estamos na pior crise de segurança do estado, sem dúvida. O Amazonas hoje é o exemplo de um estado que não tem governo, não consegue dar uma resposta efetiva para a segurança da sociedade. Segundo especialistas, falta gestão, inteligência e principalmente investimento. Karime Leão, e falta inclusive pagar direitos trabalhistas também. Escuta só essa. Depois de muita pressão da Polícia Civil, o governador Wilson Lima anunciou o pagamento de algumas reivindicações da categoria. Mas as novas medidas deixam de atender boa parte da tropa. Um grupo de policiais criticou nas redes sociais o anúncio do governador. Lembrando que ele prometeu primeiro uma reunião com a categoria para acertar as reivindicações. Carlão, e eles criticam também que parte dessas reivindicações são decisões judiciais que o Wilson Lima está sendo obrigado a cumprir. Já o deputado Dermilson Chagas diz que o anúncio do governador foi apenas para acalmar o ânimo da categoria. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O anúncio do governador Wilson Lima foi feito ontem após decisão da Justiça do Amazonas e mediante muita pressão da categoria dos policiais civis do estado. Após reunião com representantes dos policiais civis, o Wilson Lima anunciou que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei de integralidade e paridade da Polícia Civil do Amazonas em relação à aposentadoria da categoria em 10 dias. Também anunciou o pagamento de benefícios para parte da categoria. Nós vamos pagar este ano 20 milhões de reais referente ao escalonamento dos investigadores e escrivães. Vamos pagar databases atrasadas dos peritos e também dos delegados de polícia civil. Além do que, nós vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa, no prazo de aproximadamente 10 dias, a lei que regula e que disciplina a questão da Previdência, para garantir que esses servidores continuem tendo seus benefícios todas as vezes que os policiais da ativa forem beneficiados. De acordo com o governador, as demandas dos servidores administrativos, as promoções e redistribuições ainda estão em negociação. Para os peritos, o Wilson Lima anunciou apenas que firmou o compromisso de pagar a database de 2019 e continuar trabalhando para atender outras demandas, mas não disse quando pagará e nem que demandas são essas. O certo é que o anúncio do governador gerou protesto de um grupo de policiais nas redes sociais. Através de mensagens, eles criticaram o anúncio do governador, que segundo eles se limitou a dizer que não pode dar promoção, mesmo a promoção ser resultado de uma ação judicial. Os policiais também criticaram a fala de Wilson Lima sobre não ser possível pagar de maneira integral a última parcela do escalonamento e de não poder pagar a database de toda a categoria por falta de dinheiro, apesar de o governo dele ter batido todos os recordes de arrecadação e ter dinheiro sobrando. O 18 Horas tentou ouvir representantes das categorias não contempladas, como o Simpol e o Simpoean, que representam os peritos e outras categorias da Polícia Civil.
mas eles acharam por bem não se manifestarem para não comprometer as negociações com o governo. O deputado estadual Dermilson Chagas criticou essas negociações e disse que o governo do estado não poderá cumprir todos esses acordos anunciados porque perdeu o tempo para negociar a database da Polícia Civil e de outras categorias. De acordo com o parlamentar, o que cabe ao governo do Amazonas agora é repor apenas as perdas da inflação. A matéria vai para a Assembleia, vou votar a favor, mas não adianta a Polícia Civil viver com esse grito de pirrô. Sobre a database, não foi falta de aviso, o governador foi avisado da tribuna. Passei uma semana pedindo, perguntando, cobrando do líder do governo, Felipe Souza, e do Saulo Viana, para saber se o governo ia mandar uma mensagem que tratasse da database. Ele vai dar o parcelamento do parcelamento. Eu não sei como é que aceitaram essa negociação, com um cofre cheio. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E parece que não foram todos que aceitaram essa negociação não, viu? Porque hoje o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa, entrou com ação judicial para forçar o governo do Amazonas a pagar as datas bases dos policiais militares que estão em atraso desde o ano de 2020. Ele conversou com a gente sobre essa ação. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós estamos pedindo aí, nesse caso, 16,76, database devida referente ano 20, 21 até abril de 2022. Lembrando que ele tinha que ter pago, por exemplo, 2022, agora 21 de abril. Nós estamos aí no final de abril, entrando em maio e nada. Fora o que ele já deve dos anos subsequentes aí, 20 e 21, tá bom? Essa é mais uma das pautas aí que a gente não consegue compreender como o governo não consegue se programar para pagar. Diante de uma inflação galopante, né, vamos dizer assim, de 2 dígitos, o policial militar vem, além de ter problema com o auxílio pagamento, que até hoje não foi pago, não tem reajuste até agora no auxílio alimentação, nem na etapa do auxílio moradia dos policiais que trabalham no interior e recebem um auxílio para poder alugar um ponto lá, uma casa para poder morar lá, eles são deslocados para lá, a necessidade de serviço, houve reajuste. Além disso, o governador não consegue nem sequer repor a database, certo? Nem sequer repor a database. Isso sem falar em promoções, que nós tínhamos promoções previstas para 21 de abril agora e também não foram realizadas. O CPP foi convocado agora para o dia 2 de maio, ou seja, atrasada já, tá bom? Enfim, essas são uma das... Como todo ano, né? O governo do Amazonas, desde que o governador Soninho assumiu o cargo dele aí vem trabalhando, parece que para prejudicar o servidor público, não só da segurança pública, mas da educação, da saúde. Poderia-se aí falar da crise do oxigênio, tudo que aconteceu no Amazonas, que não é novidade para o Brasil todo. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, hoje em dia temos aplicativos de todos os tipos e para os mais diversos tipos de serviços. É o que facilita, inclusive, a nossa vida. A gente pode resolver praticamente tudo na palma da mão agora, no celular, Karine. Exatamente, Carlão. Agora a gente vai poder, imagina, até fiscalizar o transporte público. Eu tô falando fiscalizar, gente. E até os buracos da rua. Imagina que legal. Eu quero isso. Eu quero. Bom... Quem vai explicar pra gente é o autor desses projetos, é o vereador Amon Mandel, do Cidadania. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, aqui com a gente nos estúdios. Boa noite. Então, como é que vai funcionar, não é? Como é que vão funcionar esses aplicativos e eles estão em fase de teste já? Sim, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a toda a equipe que nos acompanha aqui na Rádio Mix e a todos os ouvintes. Nós anunciamos ali no início do ano, ainda em janeiro, o lançamento de 2 aplicativos, do Buracômetro e do Amônibus. Hoje nós anunciamos o início da fase de testes ali dos 2 aplicativos. O que isso significa? Significa que a partir de agora a população poderá se inscrever para participar e para começar a utilizar esses aplicativos. Nós vamos gradualmente liberar o acesso a mais e mais pessoas e pedir para que elas contribuam ali, para que elas digam o
o que precisa melhorar nesses aplicativos. O intuito ali do lançamento do Amônimos e do buracômetro é fiscalizar, no caso do buracômetro, o lançamento nesse novo pacote de obras ali do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida. Eles anunciaram ali que asfaltariam 10 mil ruas e nós adiantamos o lançamento desse aplicativo para contar com o apoio da população para garantir que, de fato, 10 mil ruas ou mais serão asfaltadas. Nós vamos mostrar ali, rua por rua, os buracos e as ruas que estão sendo asfaltadas e vamos também comparar estatisticamente essa questão para saber, por exemplo, se as zonas mais ricas da cidade estão sendo priorizadas no trabalho da prefeitura para o asfaltamento em razão das regiões mais pobres, das regiões mais abastadas. A gente sabe que, historicamente, se você chegar num bairro que tem uma renda maior, a gente vai ver o trabalho da prefeitura de um recapeamento. Se você chegar em outra rua no meio do caminho, é um tapa-buraco. Se você chegar numa região mais distante da cidade, nem asfalto tem. A gente vai mostrar isso de forma científica, com os dados, conforme a submissão dos próprios usuários, do próprio cidadão, que vai ter o poder de dizer: aqui passou o asfalto, aqui não passou, e não depender mais da falta de vontade dos gestores públicos em geral em levar transparência a esses gastos de centenas de milhões de reais. Em tempo real isso vai ser então, né, vereador? E qual o recurso que está sendo usado para financiar esse aplicativo aí? Carlão, para fazer esse aplicativo eu contei com voluntários, inclusive trouxe um aqui, que é o Jonathan Feitosa, está aqui nos estúdios da Rádio Mix, que eu posso apresentá-lo se quiser. Legal. E contei também com uma equipe de programadores que foi contratada, eles são do sul do Brasil, para fazer a base ali, o código-fonte do aplicativo. Eu utilizei ali os recursos próprios, recursos meus, advindos daquele aumento criticado pela população que os vereadores tiveram. Eu também não concordo com esse aumento salarial e justamente por isso assumi o compromisso de não utilizar isso para mim, não fazer usufruto, não ter usufruto desse aumento que eu considerei imoral. Utilizamos ali para pagar a parcela dessa equipe de programadores que fez a base do aplicativo e contamos com os voluntários para aperfeiçoar ainda mais essa ideia. Ou seja, com o trabalho do cidadão, como é que o cidadão pode ajudar? Conta pra gente. Bom, basta você se inscrever na fase de testes do aplicativo. Nós vamos te convidar ali nas próximas 3 a 4 semanas para participar. Gradualmente vamos aumentando o número de participantes e enviar ali no aplicativo, tirando uma foto dizendo aonde tem um buraco, aonde não tem, qual linha de ônibus está atrasando, qual não está e quais são as principais empresas. Mensalmente nós vamos pegar, ou semanalmente, esses dados dos cidadãos e dizer: os bairros X, Y e Z estão sendo priorizados no asfaltamento da prefeitura e a prefeitura não se pronunciou contra isso, porque o resto da cidade está sendo esquecida. Ou podemos constatar que a cidade como um todo está sendo asfaltada também. O aplicativo vem para ajudar a levar mais transparência e não para brigar. Sim. É isso que a gente precisa, de entregas reais, do cumprimento de compromissos de fato. A gente precisa de verdade. E a vida é verdadeira quando a gente expõe a mentira dos outros. Esse aplicativo vai jogar no ventilador a real situação da cidade de Manaus. Vamos saber com base no que os cidadãos vão informar. Agora, vereador, e qual é o link? Tem um endereço eletrônico para a pessoa já ir procurando, já se inscrever? Onde é que a pessoa pode procurar? Quem quiser se inscrever pode entrar diretamente lá nas nossas redes sociais e mandar uma mensagem pra gente ou comentar nas postagens tanto no Instagram quanto no Facebook, no Amon Mandel ou @eusouamon, e pode também acessar diretamente na internet o https://amon com M de Maria no final .am/beta-gda. Esse é o link lá para a inscrição direto. Legal. Mas é mais simples, só manda lá uma mensagem que a nossa equipe tá pronta para te atender no @eusouamon no Instagram ou no Facebook. Vereador, além desses aplicativos, como a pessoa, como contribuinte, como o povo pode ajudar através do seu gabinete a fiscalizar obras e outras irregularidades da prefeitura? Como chegar até o vereador Amon e fazer uma denúncia? Carlão, diariamente a gente visita as comunidades, nós temos uma equipe com assistentes sociais, eu também visito várias e várias comunidades e locais da cidade de Manaus, mas infelizmente ninguém é onipresente. Eu não consigo saber de tudo que está acontecendo na cidade de Manaus com tanta propriedade sem que a própria população nos informe. Então, se você tem uma denúncia, se você quer colaborar, e você deve, porque cada cidadão pode e deve fiscalizar a iniciativa pública, basta enviar uma
mensagem ou para o Instagram ou para o Facebook, como eu disse anteriormente, com a sua denúncia, que a nossa equipe vai te atender e nós vamos oficiar ou enviar os requerimentos oficiais através ali da Câmara Municipal, cobrando a Prefeitura. Infelizmente, eu não tenho como garantir que a Prefeitura vai fazer uma boa administração, que o prefeito vai trabalhar. Isso depende dele e não de mim. Mas eu tenho como garantir para você que nos escuta que a minha equipe vai atender você, que eu vou atender e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, vou me dedicar para, na medida do possível, atender da melhor forma possível e cobrar os órgãos da Prefeitura e acionar os órgãos de controle e denunciar, levar para o ventilador, levar para a imprensa, levar para as redes sociais, levar para a tribuna da Câmara Municipal, que é o meu trabalho enquanto parlamentar municipal e enquanto vereador. Ok. Boa, então, vereador, fala de novo pra gente as suas redes sociais, que é mais fácil de achar, todo mundo tem, não é? O Facebook e o Instagram. Bom, pra quem quiser é @eusouamon no Instagram e @eusouamon também no Facebook, ou Amon Mandel, a página você encontra facilmente, tem aquele selinho azul de verificado, mais fácil de encontrar. Então manda lá uma mensagem pra gente ou comenta lá nos últimos posts que a nossa equipe vai entrar em contato com você nos próximos dias para te convidar para fazer parte da fase de inscrições. Boa. Vamos revelar por A mais B, provar por A mais B a real situação da cidade de Manaus e impedir mais desvios de verba pública e o uso da máquina pública ali do governo e da prefeitura para fins eleitorais. Vamos levar transparência à cidade de Manaus, é isso que falta. E é o nosso dinheiro, né, vereador? Vamos fiscalizar para onde que estão gastando o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. Cada vez que utilizam o nosso dinheiro para fazer coisas erradas, a gente prejudica a nossa economia como um todo, levando ao aumento do índice de desemprego na nossa cidade. A gente deixa de levar melhorias que a gente precisa no dia a dia para o transporte coletivo da cidade, por exemplo, e é por isso que também no Amônimos a gente vai elencar ali as principais empresas de transporte coletivo em número de reclamações, da pior para a menos ruim. Então, isso aí vai vir com Amônimos, transparência máxima para o transporte coletivo e Buracômetro, transparência máxima para os problemas de infraestrutura, não só os buracos, mas também a questão do saneamento básico e assim por diante na cidade de Manaus. Boa, muito obrigada pela sua participação, estando aqui com a gente hoje aqui nos estúdios da Rádio Mix. Obrigada, boa noite, vereador, bom trabalho. Muito obrigado, Karine, obrigado, Carlão, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Mix, a você que nos assiste nesse momento e a todas as pessoas que já se inscreveram ali na fase de testes dos nossos aplicativos. Boa, conversamos com o vereador Amon Mandel, do Cidadania. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e mais uma vez, os gastos desnecessários do governo do Amazonas foram destaque na sessão da Assembleia Legislativa do Estado, Karine. E o assunto foi a falta de prioridade do governo do Amazonas, que deveria investir o dinheiro público em áreas importantes como saúde e segurança pública. E a repórter Nathalie Moraes explica pra gente. A falta de prioridade de investimentos do dinheiro público pelo governo do Amazonas em áreas como saúde e segurança pública foi um dos temas debatidos durante a sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas. Quem levantou o assunto foi o deputado estadual Wilker Barreto, que criticou a tomada de decisão do governador Wilson Lima em gastar somente no primeiro trimestre deste ano mais de 45 milhões de reais em publicidade e propaganda, ao invés de destinar esses recursos para a melhoria dos serviços públicos para a sociedade. Para se ter uma ideia, do orçamento inicial, na ordem de mais de 82 milhões de reais previstos até o momento, a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado já empenhou mais de 45 milhões 585 mil 960 reais e 52 centavos, o que corresponde a 55%. Em 3 anos à frente do governo do Amazonas, a gestão de Wilson Lima gastou em publicidade e propaganda cerca de 385 milhões, o que daria para pagar 9 meses de auxílio estadual de R$ 150 reais para mais de 300 mil famílias, empregar na infraestrutura da rede pública de saúde, além de investir em programas de habitação popular e também de políticas públicas. O deputado Wilker Barreto frisou ainda que mesmo com as despesas milionárias com propaganda do executivo, não existem campanhas educativas no governo. Eu não sou contra, mas da forma que está e o volume de publicidade não dá. Não dá para um governo que não paga profissionais de saúde, que oferece um sistema de saúde que está em colapso hoje,
fazer política. Pergunta da Dona Maria, do seu Raimundo, das populações carentes. Pega 500 milhões, investe na infraestrutura, investe na saúde, socorre a segurança pública. O parlamentar pediu ainda que o governo do Amazonas tenha pelo menos pena do dinheiro do contribuinte. O que eu quero fazer um alerta, um apelo, é que pelo amor de Deus, tenha pena do dinheiro do contribuinte. Agora o Wilson Lima, devendo terceirizado, hospitais em colapso, quer gastar 500 milhões de reais com asfalto. Gasta 250 milhões que precisa na infraestrutura, mas pega 100 milhões e investe na segurança pública. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 25 minutos. Vamos seguir falando sobre política local, agora sobre os bastidores da política com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Estamos falando aqui desde a semana passada sobre uma situação muito séria, né? Que foi o site do governo do Amazonas que está fora do ar desde a semana passada. Foi hackeado no dia 19 de abril e até agora o site continua em manutenção. E a empresa do estado responsável aí por tudo isso, pelo site, que é a Prodan, enviou uma nota dizendo que o ataque foi numa camada restrita, só que até agora está tudo fora do ar, não é? O Artemisa Gadelha, atualiza pra gente esse assunto. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Como você disse, o ataque ocorreu há 9 dias, numa terça-feira, dia 19 de abril. Nesse mesmo dia, a Prodan tinha enviado um comunicado que faria uma parada programada às 11 horas da noite para manutenção aí dos serviços de tecnologia e que retornaria às atividades em até 14 horas. Foi quando o site do governo do estado do Amazonas sofreu aí o ataque hacker e ficou sob ameaça até a quarta-feira do dia 20 de abril. A nota da Prodan diz que o ataque foi numa camada restrita, como você mesmo disse, Karine, e que não houve nenhum contato com os demais sistemas governamentais, que não houve dano ou vazamento de dados. Bom, mas como nós já dissemos, né, já se passaram aí 9 dias e até agora o site continua fora do ar. Será que foi mesmo numa camada restrita ou teriam outros problemas? Eu conversei com uma especialista em TI, ela é consultora em governança, segurança e privacidade, a Alessandra Martins. Ela relata que provavelmente para o site estar fora do ar 9 dias, então a Prodan não tinha um backup seguro, uma cópia segura. Vamos ouvi-la então. Cópia de segurança segura, tá? Ou seja, eu tenho uma cópia do site exatamente igual da aplicação do site, do banco de dados que está ligado ao site em um outro ambiente, apartado, segregado, seguro. Por quê? Porque se um ambiente cair, eu vou lá na minha rota e redireciono o DNS, o nome para o IP, para esse segundo ambiente onde está essa minha cópia. Então, até onde eu sabia, tá? Não sei se ainda procede, mas assim, cara, não existe backup nesse estado. Falta investimento em infraestrutura, tá tudo na Prodan. A Prodan, que eu saiba, tá sucateada há um bom tempo. Não tem investimento em maquinário novo, em treinamento novo, em tecnologia nova e em migração para cloud, uma migração consciente, segura. Não é simplesmente dizer assim, eu fui pro Google Cloud, para Microsoft de qualquer jeito. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí a consultora em governança, segurança e privacidade, Alessandra Martins, e segundo ela, para restabelecer o ambiente demoraria aí no máximo, viu, Karime, Carlão e ouvintes, no máximo 2 dias. Vamos ouvi-la de novo. Porque, no geral, para eu restaurar um ambiente, se eu fiz bem feito, é 1-2 dias. Isso se for um ambiente muito grande e complexo. Se não, é uma questão de horas. Se o processo é feito da forma correta, é uma questão de horas para eu recuperar um ambiente. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então a Alessandra Martins, né? Esse é um incidente cibernético. O governo do Amazonas tem obrigação de notificar, inclusive, o Gabinete de Segurança da Presidência da República e ainda o Comitê Gestor de Internet no Brasil e pedir ajuda da Polícia Federal para realizar uma perícia. Agora, tem mais um questionamento, viu? Apenas uma hipótese aí levantada. E se esse ataque hacker não aconteceu de verdade? É uma hipótese. Caso o governo queira, por exemplo, esconder algumas informações ou até desaparecer com algumas informações. Sabemos que a qualquer momento uma operação da Polícia Federal pode ocorrer na sede do governo aqui em Manaus, né, justamente buscando novas provas, né, da suspeita de indício aí de superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinho, entre outras denúncias contra o governador Wilson Lima. Ele é réu no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, por essa suspeita também de organização criminosa. Então, é bem estranho, né, o site do governo do estado ainda está fora do ar justamente nesse momento. Então, eu ouvi também a Alessandra Martins, né, sobre essa hipótese. Vamos acompanhar então a análise dela. Pode fazer sentido um pseudo-ataque hacker, dizer que foi ataque hacker, para na verdade derrubar o sistema e perder as informações e justificar que as informações foram perdidas devido a um ataque hacker, e aí depois no final vão dizer que o backup foi comprometido, que na verdade nem existia, enfim, uma série de coisas. Ou até pode existir esse backup, mas eles vão dizer que também foi comprometido com ataque hacker para perder informações, mas só faz sentido isso se esses sistemas guardarem transações de compra, de saída, de material, que em teoria estaria sobre essa investigação. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos novamente a Alessandra Martins, ela que é consultora em governança, segurança e privacidade. Eu vou frisar novamente, viu, Karime? São apenas suposições. Em nota ao programa 18 horas, a Prodan, empresa de processamento de dados do Amazonas, informa que após o acesso indevido, a equipe da Prodan avaliou a situação e juntamente com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Amazonas, considerou aí mais adequado remodelar o site com novas tecnologias e apresentar novos recursos. Por isso, o site encontra-se indisponível com backup preservado. Bom, segundo a Prodan. É importante frisar, né, a Prodan diz que o evento se deu em uma camada restrita. Novamente, ela afirma isso, sem nenhum contato com os demais sistemas governamentais e que não causou nenhum dano ou vazamento de dados. Bom, a Prodan informa também que foi aberto um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Repreensão a Crimes Cibernéticos para denunciar o ocorrido. Sobre os investimentos em segurança da informação, a Prodan ressalta que os últimos foram realizados na gestão agora do governador Wilson Lima, em 2021, com a atualização de softwares para os roteadores de borda tipo Palo Alto e links com anti-DDoS. Bom, essa foi a nota da Prodan. Mas estamos vivendo aí, né, a época de uma guerra cibernética. A Alessandra, inclusive, comentou comigo sobre o que um hacker pode fazer, viu? Praticamente tudo. Teve, inclusive, um caso em que um hacker invadiu o sistema da Justiça Federal e mudou a sentença do processo que ele havia sido condenado. Isso ocorreu na 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que recebeu essa denúncia pelo Ministério Público, viu? Contra o acusado de hackear o sistema do tribunal. Só este ano, segundo a Alessandra Martins, 3 tribunais no Brasil foram hackeados. Então, como o governo, né, do Amazonas não buscou até agora uma perícia com a Polícia Federal. A Polícia Federal poderia, inclusive, estar ajudando nas investigações nesse momento em relação a esse caso da Prodan. Se não conseguiu evitar aí o ataque, como vai conseguir agora retornar em segurança com o site? Ou a hipótese que levantamos do pseudo-ataque talvez faça sentido. Karime, Carlão. Vamos aguardar para ver. Muitíssimo obrigada, Artemisa, pelas informações. Boa noite, bom trabalho.
Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h34, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, você vai conferir daqui a pouquinho no 18 horas. O governador Wilson Lima se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e, mais uma vez, não conseguiu nenhuma medida prática para salvar a Zona Franca de Manaus. É o nosso assunto em instante, rapidinho. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? São 6h34. Você está no melhor mix do Brasil e hoje, quinta-feira. Vamos saber aí, chove ou não chove nesta noite de quinta-feira? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida, sim, Carlão, para amenizar esse calorão. Isso de acordo com informações do Climatempo. A mínima prevista de 24 graus, a máxima 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 94%. Mix. Olha lá, mais uma vez o governador Wilson Lima se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e, de novo, não conseguiu nenhuma medida prática aí para tirar a Zona Franca de Manaus daquela, lista de redução do IPI, Karime Leão. Exato, porque para o presidente Bolsonaro, escuta essa, não existe a possibilidade do Amazonas perder a competitividade para o resto do país com a redução do IPI. Gente, a bancada do Amazonas reagiu, claro, e disse que o presidente da República não cumpre o que promete. E quem explica pra gente melhor toda essa história é a repórter Odineia Araújo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou ontem às redes sociais para informar que o presidente Jair Bolsonaro prometeu mais uma vez buscar alternativas para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. O governador do estado se encontrou com o presidente da República nesta quarta-feira para tratar sobre o decreto que reduziu em 25% o IPI sem excluir os produtos do polo industrial de Manaus. Jair Bolsonaro gravou um vídeo aos moradores do Amazonas, onde diz que a série de decretos publicadas por ele não comprometem tanto a competitividade do polo industrial de Manaus. Em Manaus, está aqui o nosso governador Wilson, o Menezes, meu colega. Estamos aqui em tratativas para discutir a melhor maneira de o Amazonas não perder a competitividade para o resto do país. Isso, basicamente, não existe. Não houve aquela pressão toda quando nós dividimos o IPI para o resto do Brasil. Então, o benefício é mais para Manaus. A garantia da nossa soberania da Amazônia passa pela Zona Franca de Manaus e jamais nós vamos querer que isso seja ameaçado. Então, o governador e o Menezes tratam com muita responsabilidade essa questão. Tem hoje mesmo reunião com a equipe econômica nossa para buscar alternativas até para melhorar a competitividade e melhorar mais ainda a questão da empregabilidade em Manaus e no Amazonas. Em suas publicações, o governador Wilson Lima amenizou os efeitos nocivos ao Amazonas pelas ações de Bolsonaro, dizendo que quando editou os decretos do IPI, o presidente pensou no Brasil como um todo e que estava lá tentando sensibilizar o presidente Bolsonaro e principalmente o Ministério da Economia. Acontece que essa mesma reunião já aconteceu ainda em fevereiro e com a mesma promessa de Bolsonaro de buscar alternativas para não prejudicar a Zona Franca de Manaus, mas o que se viu foram promessas não cumpridas. Tanto é que, enquanto Wilson Lima ouvia mais promessas de Bolsonaro ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometia mais uma rodada de redução da alíquota do IPI, agora de 35%, durante evento da Receita Federal. Segundo Wilson Lima, o governo federal, inclusive, sinalizou com a possibilidade de, na publicação desse novo decreto, retirar os produtos da Zona Franca de Manaus. Mas a bancada do Amazonas em Brasília diz que ninguém mais acredita nas promessas do governo federal, conforme informou ao 18 horas o senador Plínio Valério. Nossa bancada já não acredita mais nas promessas do pessoal do Guedes. Eles colocaram um bode na sala, que foi 25%, agora aumenta para 35%, dizendo que o Amazonas vai ficar só com 25%, ou seja, botaram um bode na sala e que para tirar querem ser bonzinhos. Então, a bancada decidiu entrar com a ADIM, que está sendo estudada, elaborada, e nós vamos para o campo jurídico. A gente já não acredita mais nos compromissos e nas promessas do governo federal. O deputado federal José Ricardo disse que, além das promessas do presidente Bolsonaro não terem crédito, uma nova redução de IPI vai
vai afundar de vez a Zona Franca. A reunião do governador com o presidente da República, além de não resolver nada do problema da perda de vantagens comparativas das empresas da Zona Franca, com a redução de 25% do IPI, pelo contrário, ainda trouxe uma notícia ruim, onde o governo vai aumentar mais ainda essa redução para 35%, e, portanto, vai aumentar mais ainda as vantagens de empresas de fora da Zona Franca e prejudicar o povo do Estado, os empregos, a arrecadação pública e a Universidade do Estado. Na verdade, cada vez mais piora a situação, com um governo que apoia o presidente, que está destruindo a Zona Franca e destruindo a economia do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos em Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Seguimos também falando sobre Zona Franca de Manaus. É o seguinte, é a pauta da convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, por deputados do Amazonas. Eles querem explicações, não é, Cadu? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Agora são 3 deputados federais do Amazonas que querem convocar o ministro Paulo Guedes para dar esclarecimentos sobre o decreto presidencial que reduz o IPI em 25%, mas que prejudica a Zona Franca de Manaus. Essa convocação é no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, da qual o deputado Sidney Leite agora é presidente. O primeiro requerimento de convocação foi apresentado pelo deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. A gente falou sobre isso ontem aqui no 18 horas. Um segundo requerimento foi apresentado hoje, de autoria do próprio Sidney Leite, subscrito pelo deputado Bosco Saraiva. Ou seja, 2 deputados do Amazonas assinam o mesmo documento. E assim, soma-se 3 deputados nessa luta aí para convocar o ministro Paulo Guedes. E o que pedem esses 2 documentos? Que Paulo Guedes diga por que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que gozam de incentivos fiscais, não ficaram de fora do decreto presidencial. Dessa forma, o presidente Bolsonaro, ao estabelecer uma política de redução de impostos, acaba prejudicando e muito o polo industrial de Manaus. E há uma resistência do Paulo Guedes em reverter essa situação. O deputado José Ricardo falou com 18 horas, explicando um pouco mais sobre o requerimento que ele apresentou. Vamos ouvir o que ele disse. Então, devagar, as empresas vão começar a repensar os seus investimentos, novos produtos, e vão começar a pensar em colocar a planta fabril em outros estados. Mesmo pagando o imposto mais reduzido, eles estão mais próximos do centro consumidor. E a consequência é a economia do Amazonas ir para falência de vez, diminuir a arrecadação, não ter dinheiro para a universidade, o desemprego altíssimo. Ora, na comissão nós queremos esclarecimentos, explicações, queremos saber se é isso mesmo, ou seja, a Zona Franca vai ficar nesse prejuízo, né? Qual é a razão de trabalhar tanto contra a economia do Amazonas e contra o povo, né, do estado do Amazonas. Então eu acho que vai ser muito importante essa convocação do ministro na comissão para poder levar esses esclarecimentos. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do deputado federal José Ricardo do PT. Cadu. Karime, eu também falei com o deputado Sidney Leite por telefone, que disse estar disposto a enfrentar a pressão que virá dos parlamentares da ala governista, que vão fazer de tudo para evitar a ida de Paulo Guedes à Comissão de Desenvolvimento Econômico. E esse vai ser um teste não só de resistência ao deputado Sidney Leite, e também vai ser um teste de união da bancada do Amazonas. Vai ser necessário, Karime, o esforço em conjunto desses 3 deputados que fazem parte da comissão para convencer os demais membros dessa comissão a aprovar os 2 requerimentos de convocação. Vai ser uma tarefa que não vai ser fácil e com certeza vai gerar muita polêmica nos primeiros dias, nas primeiras reuniões da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Karime e Carlão. Ei, Cadu, vamos seguir agora falando sobre eleições e começando com o Lula, que agora ele está de prosa, né, Cadu? Conversando com a Rede Sustentabilidade, olha aí. Carlão, a prosa está fechada, viu? O partido Rede Sustentabilidade, que já tinha um pezinho ali na campanha do ex-presidente Lula, com apoio do senador do Amapá, Randolfo Rodrigues,
que não vai disputar nenhum cargo eletivo para se dedicar exclusivamente à campanha de Lula. Hoje teve uma reunião com os demais membros da rede que anunciaram apoio formal ao ex-presidente. Claro que há uma resistência por parte da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e da ex-senadora Heloísa Helena, mas a maioria aprovou o apoio à pré-candidatura de Lula. Com isso, o PT forma uma aliança de oposição envolvendo o PCdoB, PV, PSB, Solidariedade e agora Rede Sustentabilidade. Lula ainda conversa com o Avante, que ainda não prosseguiu, não avançou esse acordo de aliança. E também com o PSD e com o MDB. Com o MDB está um pouco mais fácil, porque os caciques do partido estão inclinados a apoiar a candidatura de Lula. Mas isso depende das articulações nos estados. No caso do PSD, a aliança ainda é um pouco incerta por causa de indefinições na cúpula do partido. Agora falando do núcleo da direita disruptiva, Carlão, os partidos que integram o centrão bolsonarista estão preparando uma grande manifestação no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Esse evento, meio que com a cara do 7 de setembro do ano passado, vai acontecer em São Paulo, onde também vão acontecer os tradicionais eventos das centrais sindicais em homenagem ao Dia do Trabalhador. Então imagina, Carlão, Bolsonaro quer promover um evento disputando espaço que já é cativo do PT e das centrais sindicais. Há uma grande preocupação com relação a essa agenda. Bolsonaro segue viajando pelos estados, fazendo pequenas inaugurações, mas fazendo também claramente campanha antecipada. O grupo dele está apressado e ainda muito preocupado em tentar reverter o quadro nas pesquisas e tentar resolver a situação das eleições ainda no primeiro turno. Agora falando do programa Auxílio Brasil, que é a mais importante plataforma social do presidente Bolsonaro, ontem a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que torna o benefício de R$ 400 permanente. Os frutos políticos desse programa, Carlão, já estão sendo colhidos agora, com a melhora do presidente Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. A medida já seguiu para o Senado hoje, mas tudo indica que por lá deve haver, sim, uma certa resistência de alguns senadores, inclusive da base do governo. É o caso da senadora Soraya Tronic, do partido União Brasil, do estado de Mato Grosso do Sul. Ela falou com a gente com exclusividade e disse que a preocupação maior dela é que a população mais pobre vai ficando cada vez mais dependente desse dinheiro que vem do governo. Vamos ouvir o que disse a senadora Soraya Tronic. Olha, na verdade, o que eu considero preocupante é manter de forma permanente qualquer programa de assistencialismo sem nenhuma previsão real de transformar a vida dessa parte da população para melhor, dando a ela educação de qualidade e trazendo programas de incentivo ao desenvolvimento econômico com a criação de empregos. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas quer ter renda própria sem depender unicamente de auxílios do Estado. Por muitos anos, o Brasil manteve esse histórico de não combater a pobreza verdadeiramente e apenas camuflá-la com programas sociais que não tiram ninguém da miséria. O nosso foco deve ser na economia, na geração de emprego e renda e fazer o brasileiro prosperar de verdade. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a avaliação lúcida da senadora Soraya Tronic, do União Brasil, não é, Cadu? Exatamente, Karime. Vale lembrar que o Auxílio Brasil não chegou sozinho, Ele nasceu a partir de outros programas de distribuição de renda que começaram ali no governo FHC. Bolsa Família, Bolsa Escola, outros programas sociais que foram sendo perpetuados pelos governos seguintes. E esse recurso agora, o governo Bolsonaro, ele transforma esse auxílio, o Auxílio Brasil, num programa permanente, sendo que esse programa populista sempre foi alvo de críticas dos partidos do Centrão e pelo próprio governo, pela própria direita conservadora. E o governo está abraçando essa causa, claro, com objetivos políticos e eleitorais. Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, atualiza para a gente como é que está esse embate do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal.
Karime, o presidente Bolsonaro segue em sua escalada contra o STF com o apoio dos militares e da ala política do Centrão mais radical. Ontem, em um evento no Palácio do Planalto, chamado de Ato Cívico pela Liberdade de Expressão, ele disse que os militares querem fazer uma contagem paralela dos votos nas eleições em outubro. A proposta seria conectar os militares ao sistema de contagem de votos em um computador próprio das Forças Armadas, sem estar devidamente conectado aos demais sistemas do TSE. Claro que o objetivo é contestar o resultado das eleições caso Lula seja eleito no primeiro turno. E ele disse que essa sugestão já foi repassada ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, que não respondeu ainda a esse pedido dos militares. Por isso, o TSE e o STF foram alvos de muitas críticas, de muitos comentários até jocosos de parlamentares e do próprio presidente. Agora, com relação a outra frente de ataque contra o STF, o deputado Daniel Silveira encontrou resistência ao assumir a cadeira de titular na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, viu? O presidente Arthur Lira, que disse ter ficado surpreso com esse movimento da ala bolsonarista, que o colocou lá na CCJ, ele ligou para o presidente do STF, Luiz Fux, e garantiu que Daniel Silveira não vai assumir essa vaga. E que, segundo ele, isso já está acordado com o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, que já pediu ao PTB, o partido de Daniel Silveira, a indicação de outro parlamentar. Mas a bancada bolsonarista, Karime, que é resistente, que é barulhenta, resistiu, reagiu também e vem trabalhando para manter Daniel Silveira na CCJ. Ele vai ser muito importante em votar diversas pautas, inclusive duas questões especiais. O projeto de lei que anistia pessoas presas por crimes políticos, que isso pode beneficiar Roberto Jefferson, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, entre outros. E também a própria cassação de Daniel Silveira. Ou seja, ele vai legislar em causa própria, como a gente falou aqui ontem. Exato. Todos esses movimentos, Karime, configuram uma estratégia de guerra de dois poderes contra um. No caso, a aniquilação dos poderes do STF e do TSE e a ruptura democrática que todos nós tememos. Enquanto isso, Karime, o preço do gás de cozinha é o maior do século, segundo a própria Petrobras. R$ 113,00, representando 10% do salário mínimo. E as Forças Armadas comprando mais de 11 milhões de comprimidos de Viagra. Um absurdo fazendo cortina de fumaça sobre outros tantos absurdos. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muito obrigada pelas informações, pela participação. Cadu, boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Tchau. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, seguimos falando sobre a Zona Franca de Manaus. A crise gerada pela redução do imposto sobre produtos industrializados para todo o país e que prejudicou aqui a Zona Franca de Manaus em especial foi simplesmente ignorada pela Superintendência da SUFRAMA e por representantes do governo federal durante reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, Karine. E a reunião foi hoje, Carlão, mas o assunto não passou batido não, tá? Porque representantes dos trabalhadores, da classe empresarial e da Prefeitura de Manaus não deixaram essa questão passar despercebida e falaram aí do desemprego, dos problemas sociais que o decreto do presidente vai causar aqui no Amazonas. E a repórter Odiné Araújo traz mais detalhes sobre o assunto. A reunião de número 303 do Conselho de Administração da SUFRAMA aconteceu em meio à insegurança jurídica gerada devido à quantidade de normas editadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na redução do IPI, sem que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus fossem retirados da lista. Mas mesmo assim, o assunto não foi sequer tocado por representantes do governo federal e da própria Superintendência da Zona Franca de Manaus, cujo titular, Algacir Poulsin, foi indicado pelo presidente Bolsonaro. O temor de desemprego no polo industrial de Manaus com o decreto de redução do IPI foi abordado de forma tímida pelo representante dos trabalhadores, Ricardo Miranda. O emprego ser garantido envolve novamente, sem dúvida nenhuma, o empresário vir investir na Zona Franca de Manaus para o nosso desenvolvimento, para que nós possamos
ter, sem dúvida nenhuma, tranquilidade em voltar para casa, saber que no outro dia o emprego está garantido. O secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Radir Júnior, reforçou a fala do representante dos trabalhadores. Esse modelo é muito importante para a nossa cidade e nós estamos aí irmanados com o governo do estado para tentar esse diálogo e mostrar mais uma vez que esse é um modelo exitoso para o país e para o mundo. Então esse é o registro da Prefeitura de Manaus e o encaminhamento que eu faço é mais uma vez do engajamento de todos com relação a essa luta. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, Nelson Azevedo, também aproveitou a reunião do CAIS para falar sobre a preocupação de todos com o decreto de redução do IPI, sem retirar da lista os produtos da Zona Franca, que até então eram isentos do tributo. Apenas para reforçar que a nossa grande preocupação do momento é esse tsunami que está querendo desabar sobre a nossa Zona Franca de Manaus. Mas se Deus quiser, o bom senso vai prevalecer. Quero deixar bem claro, nós não somos contra absolutamente o que está se fazendo. Tudo que nós pedimos é que preserve o nosso direito, a nossa vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus, que está na Constituição. É tudo que nós pedimos. A reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA foi presidida pela secretária especial de Produtividade e Competitividade do Governo Federal, Daniela Marques, que se comprometeu em levar os pleitos para Brasília. Participaram do evento representantes dos Ministérios da Economia, da Infraestrutura, da Agricultura, Ciência e Tecnologia e do Turismo, além de representantes dos governos do Amazonas, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia, entre outras autoridades. Foram aprovados 33 projetos industriais de serviços e agroindustriais, sendo 12 de implantação e 21 de diversificação, ampliação e atualização. Os investimentos previstos com esses projetos são de R$610 milhões em 3 anos, menos da metade do registrado anteriormente. Na reunião de fevereiro, antes do ataque do governo Bolsonaro contra a Zona Franca, o CAIS aprovou R$1,7 bilhão em investimentos no polo industrial de Manaus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Já que o governador do Amazonas, Wilson Lima, não se define quanto à situação da redução do IPI, que prejudica diretamente a Zona Franca de Manaus, a OAB Amazonas decidiu ingressar com uma ação em defesa do modelo econômico. Karime Leão. Exato, Carlão. E esta semana a OAB Amazonas reuniu com outros órgãos para preparar um documento que vai ser enviado para o presidente nacional da OAB, propor aí as medidas no Supremo Tribunal Federal. E o repórter Hector Silva explica pra gente essa história. Preocupado com a saída de empresas da Zona Franca de Manaus por conta da redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para todo o país, a OAB Amazonas, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, preparou uma reunião nesta semana com diversos órgãos a fim de propor uma nota técnica em defesa do modelo econômico. Segundo o presidente da Seccional Amazonas, Jean Cleuter Mendonça, a nota já está quase pronta e será entregue ao presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, que possui legitimidade para propor a ação no STF, Supremo Tribunal Federal. Nós, como OAB, defensores da sociedade, resolvemos fazer uma reunião com todas as entidades de classe que tem interesse na Zona Franca de Manaus, como sendo as indústrias, Federação das Indústrias. Convidamos também o CDL, o Governo do Estado, a Prefeitura de Manaus, e hoje estamos concluindo a nota técnica que enviaremos ao Conselho Federal, que tem competência para ajuizar a ação, para municiar os argumentos em defesa do modelo Zona Franca de Manaus, que é essencial para a sobrevivência do Amazonas e de Manaus, porque hoje gera 113 mil empregos e é responsável por 85% da arrecadação. A OAB de frente com os problemas da sociedade e também trabalhando para que tudo seja resolvido da melhor maneira possível. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou com queda de 0,56% e fechou a R$ 4,94. O euro, a moeda, fechou negativa em 1,01%, cotada a R$ 5,19. O Bitcoin fechou positivo em 1,79% aos R$ 198.405. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve o segundo dia de alta e fechou 0,52% positiva, aos 109.918 pontos. E os alimentos ficaram mais caros no Brasil. Isso não é novidade, mas agora a gente tem números, ó. Em um ano, os brasileiros viram os produtos da alimentação aumentarem 15,38%, segundo a prévia da inflação de abril, divulgada hoje pelo IBGE. E os maiores vilões foram a cenoura com 195% e o tomate com 117,48% de um aumento aí em um ano. O aipim e a abobrinha acumularam uma alta de 68% nos últimos 12 meses. E a batata ficou 38,68% mais cara. O aumento dos preços também atingiu as frutas como a laranja Bahia, com 25,4% e o mamão com alta de 40,33%. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Este ano, até esta quinta-feira, o governo do Amazonas já arrecadou 1,9 bilhão de reais a mais de impostos do que no ano passado. Em 2021, até abril, foram arrecadados 7,3 bilhões de reais. Este ano, o mês ainda nem terminou e já foram arrecadados 9,2 bilhões. Nos últimos 3 anos, a arrecadação de impostos no Amazonas vem batendo recordes históricos. O governo do estado nunca teve tanto dinheiro para investir. E a pergunta que fica na cabeça do contribuinte: para onde vai tanto dinheiro? É que não se vê novas grandes obras realizadas nem melhorias consideráveis na saúde, na educação e principalmente na segurança pública. É preciso urgentemente que o governo reveja suas prioridades de gastos para que o dinheiro do contribuinte seja revertido em obras e ações que efetivamente melhorem a qualidade de vida da população. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.